Não, na terça-feira, dia... Veja direito aí. É 24 mesmo, professor. Segunda-feira é 23. Ah, ótimo. 24/05. Tudo então tranquilo. Vamos terminar hoje o programa referente a direito societário, a parte sociedades anônimas. Ou, aliás, limitadas. Todos receberam slide e texto, correto? Sim, professor, pelo Classroom. Ótimo. Então, vamos ver o texto. Aliás, como vocês têm o texto, vamos ver a parte dos slides, tá certo? Então, vou passar para a apresentação agora. Alguém quer fazer algum comentário? Podemos passar diretamente para o texto? Pode sim, professor. Então, vamos lá. Eu apresento antes para vocês, aproximadamente às 8 horas, como da outra vez. E vocês me entregarão até às 11 horas. Perfeito? Professor, vai ser nos mesmos moldes da última prova? Correto. Correto. Todos estão visualizando? Sim, professor. Sim? Sim. Sim. Bom, vejam vocês o seguinte. Só fazendo um breve resumo do que é a parte de direito societário e o que nós vimos. Nós vimos sociedade simples, nós vimos também a questão relativa a que vocês têm o direito societário como sendo o empresário coletivo e que a sociedade ela é criada mediante um contrato de constituição. Então, esse contrato de constituição da sociedade, a natureza jurídica dele é um ato declaratório. No momento em que o contrato é constituído, ele deverá ser levado a registro e surge uma personalidade jurídica, que no caso é a sociedade empresária. Então, sócio não é empresário. Sócio é o quê? É investidor. E vocês observam também o seguinte, que no caso do empresário societário, então, a forma de ele se constituir como tal é através do registro, que no registro próprio, para as sociedades simples e nas sociedades limitadas empresárias, nós teremos o registro público de empresa mercantil, que é a junta comercial. Vejam,
No que diz respeito às sociedades limitadas, nós estamos caminhando para uma determinada espécie societária em que procura-se preservar o patrimônio dos sócios. E, para isso, ela está limitada a quê? Ela está limitada a toda a questão relativa a separar a autonomia patrimonial da sociedade da autonomia privada patrimonial dos sócios. Então, aí é que nós vamos colocar uma série de distinções pertinentes às sociedades limitadas, que no artigo 52, que inicia o disciplinamento desse tipo societário, nós vamos ter que ele define, estabelece duas responsabilidades, principal e subsidiária. Qual é a principal? É que cada sócio é obrigado a integralizar a cota que ele subscreveu. E, subsidiariamente, todos respondem solidariamente pela integralização do capital. Significa dizer que, se a sociedade não estiver com capital integralizado, cada sócio é responsável pela integralização, para pagar o que falta para a totalidade do capital social escriturado. Certo? Aí vimos que a sociedade limitada, ela pode ser constituída por uma só única pessoa, mesmo sendo sociedade. No caso, é aquela sociedade unipessoal limitada. E que, além do mais, as disposições gerais relativas às normas da sociedade limitada, elas são também contempladas por, subsidiariamente, as normas da sociedade simples e, supletivamente, pelas normas das sociedades anônimas. É por isso que as sociedades limitadas, elas são caracterizadas como sociedades híbridas, o que significa que ela tanto é uma sociedade de capital, como é uma sociedade de pessoas. E, neste caso, o importante é que vocês retenham o seguinte: o nome identifica a sociedade, a pessoa jurídica, que é a empresária. No caso, sendo ela uma sociedade de pessoas, a identificação do nome individualiza um ou todos os sócios. E no caso de ela ser de capital, identifica-se pelo objeto da sociedade. O traço que eu quero marcar para lembrar vocês é essa terminação, esse adjuntivo limitada deverá compor o nome empresarial. Por quê? No momento em que ela está registrada, dar-se-á publicidade aos seus atos. E, neste caso, todo aquele terceiro contratante, ele sabe que o limite da responsabilidade dessa sociedade é o capital social escriturado e pago. Se tiver uma dívida de R$ 1 milhão, capital social de 500,
Se o capital social de 500, que está escriturado, ele é pago, o restante da dívida, regra geral, os credores não poderão acionar o patrimônio pessoal dos sócios, que estão esses patrimônios pessoais protegidos pelo tipo de sociedade que ela é, sociedade limitada. Essa limitação patrimonial dos sócios, ela não é absoluta. Há duas situações em que ela poderá vir, patrimônio dos sócios, volto a dizer, ser atingido. Ou pela desconsideração da personalidade jurídica, determinado no artigo 50 do Código Civil, ou por uma questão relativa à fraude a credores. No caso, significaria que o capital social, na segunda hipótese, não estaria sendo atingido. Aquele 500 mil, ele ficou pago somente 200. Então, todos os demais sócios são solidariamente responsáveis pelo pagamento desses 300 mil reais que faltam para integralizar o capital social. Alguma dúvida? Posso ir agora. Diga. Certo. Olha, sócio-gerente, ele é uma espécie de órgão societário. Se, porventura, esse sócio, ou esse gerente, que é órgão da sociedade, ele não age contrário à lei ou ao contrato, ele, então, está respaldado nas suas ações. A ele não cabe responsabilidade. Certo? Então, no caso do sócio, no caso do direito tributário, enlarguece essa questão. Por quê? Veja, vai se examinar o seguinte: qual foi a situação que levou a que esse sócio ou que esse chefe não fosse paga a dívida tributária. Então, nessa situação, é possível a determinar o caso concreto que observe-se a atitude desse gerente, desse administrador. Por quê? É a responsabilidade do administrador. E ele, nesse caso, deve cumprir com as obrigações sociais. Direito tributário é um direito que se assemelha, no caso, à questão relativa a aí não cabe desconsideração da personalidade jurídica. É necessário saber se houve fraude. Tá certo? Então, não cabe acionar o patrimônio pessoal desse gerente, desse administrador, sócio, por dívidas tributárias. Mas a sociedade.
Ficou claro? Respondi. Claro. Veja, porque as deliberações são deliberações que cabem a todos os sócios. O administrador, como órgão, ele é representante da sociedade. Ele é representante da sociedade. Então, cabe observar se qual foi a causa do não pagamento dessas dívidas tributárias. Vou dar só um exemplo. Quando nós estamos tratando do direito tributário, existe uma série de questões relativas aqui. Direito tributário é direito público. Mas tem que estar atento, por exemplo, à questão da função social da propriedade. Então, vou dar só um caso concreto. A sociedade, ela estava numa situação complicada em que ela tinha que observar o seguinte: ou paga salário ou paga tributo. Então, muitas vezes, ela deixou de pagar o tributo em decorrência de quê? Da necessidade de cumprimento dos tratos trabalhistas. Então, não houve uma má-fé. E cabe à sociedade formas alternativas. Qual é? Parcelamento tributário. Parcelamento tributário é procurar o fisco e negociar o pagamento dos tributos decorrentes da situação, por exemplo, que a sociedade vem enfrentando. Então, neste caso, cabe uma alternativa que é a negociação tributária da sociedade com o fisco. Então, essa é uma situação muito mais complexa, que envolve a questão do direito tributário e que, neste caso, nós vamos observar o seguinte: o contrapeso de uma sociedade que está enfrentando um panorama econômico difícil, não pode pagar os seus tributos, então ela abre mão do pagamento para que ela possa sobreviver pagando as verbas trabalhistas. Ora, não existiu má-fé, existiu uma deliberação de custo e benefício. Cabe à sociedade, então, se dirigir ao fisco e lá tentar parcelar o endividamento tributário. Ficou claro? Claro. Quem foi, por favor? Ótimo, Manuel. Então, veja. Nós vimos já a cota social, que é a divisão do capital social. Vejam aqui o capital social, que é de R$100.000, dividido por cota. Cota, o que é, então? É parcela do capital social. Ora, se a parcela do capital social significa dizer o seguinte: que aquele que adquire cota torna-se sócio da sociedade. Neste caso, o que nós percebemos é que nós temos o sócio que tem 40%, Maria tem 30%, José 20% e João 10%. Observe que a divisão do capital social por número de cotas dá o preço
de uma cota. Então, neste caso, volto a dizer, cota é parcela do capital social. E, neste caso, nós vamos observar o seguinte: quem subscreve o contrato obriga-se a integralizar a cota. É tanto que nós temos uma espécie de sócio, que é o sócio remisso, que é o sócio que não integraliza suas cotas, que ele pode até ser excluído, como nós vimos anteriormente. O que eu quero aqui acrescentar a vocês é que o capital social, ele é intangível. O que é intangibilidade? É o resguardo do capital social. Porque esse capital social, ele serve de farol para o direito patrimonial dos sócios e pessoal também, assim como farol da responsabilidade da sociedade perante terceiro. Então, ele estando escriturado e registrado na junta comercial, ele tem que ser pago, ele tem que estar íntegro. É essa a noção da intangibilidade, o resguardo do capital social para tanto efeito de direito patrimonial dos sócios, direito pessoal dos sócios, como também de respaldo para pagamento mínimo dos terceiros credores. Ora, isso não significa que o capital não possa ser mexido para cima ou para baixo. Aumento significa dizer o seguinte: o capital social, que era de 100 mil, ele, por deliberação do sócio, se integralizada as cotas já, poder aumentar para 200. Então, essa é uma situação favorável até aos próprios credores, porque vem ampliar a possibilidade de pagamento das dívidas sociais. A diminuição, que vejam, está no artigo 1082, ela é uma espécie de aviso, alerta aos credores. Porque se os sócios, por deliberação social, eles diminuem o capital social escriturado, significa, na prática, que haverá um contingente monetário menor para pagar os débitos da sociedade. Então, neste caso, em duas hipóteses é permitida a diminuição. Perdas irreparáveis. O que é perdas irreparáveis? São aquelas situações de prejuízos frequentes que a sociedade vem enfrentando. Então, a sociedade, ela, por deliberação, observa que não há necessidade para o exercício da sua atividade ter um capital social tão elevado. Decide diminuir. O outro é o excesso em relação ao objeto da sociedade. Ora, é necessária, neste caso da diminuição, um pronunciamento tácito ou expresso por parte dos credores. Então, se no prazo de 90 dias da publicação da ata de deliberação da diminuição do capital social, credor não manifestar oposição,
significa que houve aceitação tácita. Caso, neste prazo estabelecido de 90 dias, haja a manifestação por parte de qualquer credor, então, só haverá eficácia na diminuição caso haja o pagamento da dívida do credor que se opôs. Então, Severina tem um crédito de 100 mil reais. E ela disse, não, pode ser que haja comprometimento do pagamento do meu crédito. Então, eu não aceito a diminuição. Ora, uma das hipóteses para tornar eficaz essa diminuição é pagar a Severina, a dívida. Ou então, depositar judicialmente o valor que é o valor que levou Severina a se opor à diminuição. Então, vejam, essas duas situações de aumento ou diminuição do capital social exige que haja averbação da ata da aprovação, quer seja pela diminuição, quer seja pela elevação. Porque a partir daí, registrado o novo valor do capital social, ele tem que ser resguardado, preservado, como farol de alerta aos credores do capital social mínimo de responsabilidade da sociedade e de direito patrimonial dos sócios. Alguma dúvida? Professor, eu não consegui entender direito essa parte da diminuição do capital social na hipótese de excesso de capital social em relação ao objeto da sociedade. Tem como o senhor explicar novamente, por favor? Tem. Veja, o capital social é um capital que permite o empresário o exercício da atividade. Então, nessa sociedade que nós estamos aqui representando, Móveis de Arte Limitada, avaliou-se que para que a sociedade exercesse essa atividade de fabricação de móveis, necessitava de um capital social mínimo de 100 mil reais. Isso foi uma deliberação dos sócios avaliando o que era necessário para que eles produzissem, fabricassem móveis. Ora, se mais na frente eles verem, olha, não há necessidade de você ter um capital de 100 mil reais. Porque o movimento da atividade é pouco, então, por deliberação, eles resolvem diminuir para 80. Ficou claro? Agora ficou. Obrigada, professor. De nada. Veja. Sócio é aquele que adquire parcela do capital social. Certo? Porque, como sociedade empresária que é, a sociedade limitada, ela exige só sócio de capital, que é aquele sócio que adquire parcela do capital social. Ora, e essa cota, que é o preço dessa fração do capital social, é indivisível. Significando dizer, se o preço de uma cota é 10 reais,
Não existe cota de R$ 5 ou de R$ 5. Ela é um número matemático. Capital dividido pelo número de cotas distribuídas. Então, para que você tenha o status de sócio, necessita o quê? Você ter adquirido cota. 100, 40, 30 cotas. Ora, aí você automaticamente assume o status de sócio. Mas pode existir o condomínio de sócio. Então, vejam. Se vamos voltar aqui nesse quadro. João, ele adquiriu 40.000 cotas. Ele, então, tem o direito patrimonial absoluto de uma parcela de 40% do capital social, que ele adquiriu no momento que subscreveu e integralizou suas cotas. Ora, ele é sócio. Se ele é sócio, ele tem 2 direitos absolutos, que é o direito patrimonial e que é o direito pessoal. Patrimonial é de participar do patrimônio no valor de 40%. Pessoal, de ter nas deliberações voz e voto que representam 40% da sua posição de sócio capitalista. Então, ele representa a sociedade em termos das deliberações enquanto sócio e adquire o patrimônio societário enquanto sócio também. Ora, se ele quer, por exemplo, convidar o Joara Silva para ser sócio dele, neste caso, é um condomínio de sociedade. É um condomínio. Ele tem um contrato particular com o Joara, em que ele representa esse condomínio perante a sociedade. O sócio é ele, João, que está a ele associado o Joara. Quem é senhor de direitos e obrigações perante a sociedade é João, que ele tem que integralizar. E entre João e o Joara há um contrato particular de condomínio. Ora, então, quem representa a sociedade? João. Porque ele é que é o sócio que está ali, colocado no contrato social. Esse é o condomínio. Então, quem vota é João, quem recebe o lucro, os dividendos, é João. E que, por ter a ele associado o Joara, dá o que foi contratado em termos de condômino, de cotas, entre ele e o Joara. Ficou claro? Alguma dúvida? Os cônjuges, dependendo de da relação conjugal, são condôminos, né? Eles são, no caso, havendo, no caso, uma espécie matrimonial absoluta,
o patrimônio é deles, que eles dividem. Agora, quem representa o que assinou o contrato social? João é marido de Severina. João é sócio da sociedade. Então, em termos societários, ele é que é o proprietário das cotas que ele subscreveu e internalizou. Severina tem um contrato privado no patrimônio pessoal dele, que inclui, inclusive, a cota que ele tem naquela sociedade. Ela é condômina. E é interessante sua questão para a gente reforçar aquilo. Por exemplo, se a sociedade é de pessoas, João morrendo, Severina não assume automaticamente o status de sócio se for uma sociedade de pessoas e não houver permissão por parte dos demais sócios. Ficou claro? Professor, Agora, diga. mas não tem, eu não lembro aí quando que isso acontece, mas não tem uma história de que cônjuges em regime de separação total, de comunhão total de bens, eles não podem integrar uma mesma sociedade? Não, mas além desse outro fato de constituição de uma sociedade por ambos. Está ali vedado. Bem lembrado. Bem lembrado. Isso é que tem que estar observando. É por isso que quem deve ser sócio não é João e Severina. Oi, João. Certo? É diferente o condômino da cessão de cotas. Cessão é venda. Então, é possível a venda, vai depender do contrato. Se o contrato ele não proíbe, é possível que o sócio venda as suas cotas. Agora vejam vocês o seguinte. Nós estamos tratando, nesta hipótese do artigo 1057, de uma sociedade de pessoas. Intuito persona, que para uma determinada terceira pessoa adentrar ao quadro societário, é preciso deliberação dos sócios. É por isso que aqui o artigo 1057 estabelece duas hipóteses. Se a venda é a sócio, não precisa anuência dos demais sócios. A estranho requer a aprovação de 3/4 dos sócios, ou, no caso, 75% dos sócios. Vejam que não é a maioria absoluta, é uma maioria qualificada, que requer a aprovação de, no mínimo, 75% dos sócios. Ficou claro? Sim. E, neste caso, nós temos que, havendo acessão, é necessária a averbação. Porque, neste caso, haverá uma nova composição do quadro societário. Vejam que, no caso do condômino, não precisa haver modificação do quadro societário. Penhorabilidade. Penhorabilidade é aquela hipótese que nós vimos quando nós já falávamos a respeito da responsabilidade do sócio. Aqui trata-se do credor particular insatisfeito, e que, lembrando a vocês, eu dizia como desconsideração da personalidade jurídica em sentido contrário.
Qual é a hipótese? João, ele tem uma participação na sociedade de 40%. E, ao mesmo tempo, ele tem um credor particular que não paga a esse credor. Ora, esse credor, então, ele entra com ação para que haja, por parte do juiz, uma decisão tomada a respeito das cotas, por conta das cotas que João possui na sociedade. E o juiz tem 3 hipóteses. Os lucros cabíveis a João são desviados para pagar o seu credor, Joara, até que ele fique satisfeito, receba o seu crédito. Ou então, se tiver uma liquidação, couber na liquidação importância monetária a João, que seja para pagar Joara. Ou então, liquida-se ou penhora a cota. O que é, então, a liquidação da cota ou penhorabilidade da cota? A cota é vendida. Então, a parcela que João tem na sociedade, em termos de carteira de cotas, quantidade de cotas por ele possuída, é vendida, suas cotas, para pagar o seu credor particular. Tá certo? Para não haver, neste caso, um constrangimento por parte de credor que, tendo visto a inadimplência do seu devedor, essa inadimplência ela é particular, mas ele é sócio da sociedade, tem patrimônio, e que então pague a tua dívida. Certo? Nós já vimos a exclusão de sócio. Eu queria aqui me referir, e vejo tanto que vai de um artigo que está no disciplinamento das sociedades simples até as sociedades limitadas. O que nós queremos colocar aqui é o seguinte, é que a exclusão do sócio é uma hipótese da sociedade em relação ao sócio. Certo? Ou então, que ele, por um motivo superveniente, ele, por determinação legal, é excluído. Então, é o rompimento de laços particulares em relação à sociedade. O que eu quero ressaltar aqui a vocês é o seguinte. O sócio, ele é de capital. Sociedade pode ser pessoal ou pode ser de capital. Mas ele é um sócio de capital. Significa, ele subscreve e paga em bens ou dinheiro a cota subscrita, integraliza. A deliberação é, então, por poder do sócio capitalista. Se, porventura, como nós podemos observar, existe um sócio que tenha 80% do capital social,
ele manda na sociedade. Se, porventura, houver uma deliberação por parte dos demais sócios para excluí-lo, por exemplo, porque ele está praticando atos que venham prejudicar a sociedade, essa exclusão só pode ser feita judicialmente. Por quê? Se houver deliberação, ele é que expulsa os demais. Então, na sociedade, quando existe um sócio majoritário, a sua exclusão só poderá ser feita mediante um ato judicial. Decisão judicial do juiz, provando-se a justa causa ou então o pleno direito. Certo? Alguma dúvida? É o que eu estou colocando aqui para vocês, no slide seguinte. A liquidação da cota. O que significa liquidação da cota? A venda da cota. Então, o sócio excluído, ele, por qualquer motivo que seja, ele pode ser excluído ou por questão de uma sanção, ou pode ser excluído por causa morte, ou por própria deliberação dele. Neste caso, vejam, é necessária a apuração de haveres. O que significa apuração de haveres? Levanta-se o patrimônio líquido da sociedade e dar-se-á àquele sócio retirante o que ele, de direito patrimonial, possui. Através de um balanço especial. O que é o balanço especial? É justamente... Balanço é o resultado financeiro e econômico demonstrativo anualmente realizado e publicado. Ora, se ele sai no meio do ano, então é necessária que haja uma apuração do estado patrimonial daquela sociedade no prazo em que ele se retira da sociedade. Então, a base é o patrimônio líquido. E o que é o patrimônio líquido? É o patrimônio ativo diminuído do passivo. É o patrimônio líquido que servirá de base para que se pague ao sócio retirante. Ninguém é prisioneiro da sociedade. Me desculpe, mas os resquícios da virose ainda continuam. Então, veja. A saída do sócio. Ninguém é prisioneiro da sociedade. E eu brincando estendo isso até a própria sociedade matrimonial. Ninguém é prisioneiro. Duas hipóteses existem. A saída imotivada e a saída motivada. Então, expressando o direito pessoal de se retirar da sociedade, o sócio, então, se a sociedade é constituída de prazo indeterminado, ele pede para se retirar
notificando previamente, no prazo de até 60 dias, os demais sócios. Se a sociedade for de prazo determinado, então ele deverá provar judicialmente o motivo pelo qual está se retirando. Ora, estou me retirando porque quebrou-se o afeto societário. Eu não tenho mais confiança nos meus sócios. E prova judicialmente. Então, neste caso, cabe-lhe exercer esse direito de retirada. Vamos ver agora, Daniel, a questão da administração societária. Estou tomando constantemente. Não parei, é o segundo copo de água. Mais na frente eu faço uma breve interrupção. Veja, a administração societária, órgão de representação legal. Aquela mesma análise que nós fizemos, tanto em sociedade simples, como fizemos em sociedade ou o empresário individual, no caso do preposto. A responsabilidade é o quê? É objetiva. O administrador, sendo eleito em contrato social ou através de indicação na Constituição Societária, sendo sócio ou não, ele representa a sociedade. Ele é órgão de representação. E, ao representá-la, ele obriga. Desde que esteja cumprido o que foi determinado no contrato e na lei. Ora, a lei, o Código Civil, que é normatizando as sociedades limitadas, ela acrescenta duas situações aqui para a nomeação do administrador. Sócio nomeado no contrato social, representando 3/4 do capital social. Em ato social, representando mais da metade do capital social. Então, nós temos, nessa primeira parte aqui, nós temos a figura do sócio, que ele já é escolhido na Constituição da sociedade ou em ato separado. Tratando-se de não sócio, aquele que nós comumente chamamos administrador profissional, aqui nós temos duas hipóteses. Se o capital social estiver integralizado, exige-se que haja unanimidade dos sócios na nomeação do administrador profissional. Integralizado o capital social, é necessário um quórum qualificado de 2/3. Então, essa é a regra de nomeação do administrador da sociedade limitada empresária. Vejam, nomeado que foi o sócio em ato separado, ou então em contrato separado do administrador profissional, exige-se a averbação na junta comercial. Certo? Para quê? Para que a coletividade que negocia com aquele
empresário saiba quem o representa. Porque a sociedade é um ente de personalidade jurídica, mas uma ficção do direito. Não tem materialidade. Ela tem que ser representada. Por quê? Por um administrador. E, neste caso, nós temos toda a questão de impedimento de uma pessoa para que seja nomeada administrador. A probidade é o que é exigido. E a responsabilidade, ela é, como nós vimos, pessoal, quando ele age contrariando a lei ou o contrato, ou estabelecendo, ultrapassando, melhor dizendo, limites. Certo? Veja aqui uma questão interessante para que nós vejamos essa figura do administrador judicial, a do administrador. Todo balanço patrimonial e de resultado econômico, ele tem que ser aprovado em assembleia. Ora, se a assembleia aprovou um balanço e que esse balanço aprovado mostrou que houve prejuízos e mais ainda, mesmo tendo havido prejuízos frequentes, a sociedade continua a deliberar e aprovar a distribuição de lucros fictícios, a responsabilidade é solidária. Quer do administrador, quer da sociedade, no caso, dos demais sócios. Agora, vejam, essa solidariedade, ela está sendo observada sob o ponto de vista de deliberação tomada em Assembleia Geral. Exclui-se a responsabilidade do administrador se houve aprovação sem reserva do balanço patrimonial e de resultado econômico, salvo erro, dolo ou simulação por parte do administrador. Tá certo? Esses atos do administrador, eles são atos que, quando ele tomado de acordo com o que foi estabelecido, são revogáveis. Para que haja revogabilidade, é necessária a prova reconhecida judicialmente de que houve uma determinada atitude prejudicial à sociedade. E é possível que ele, assim como foi nomeado, ele possa ser, então, excluído, demitido do cargo de administrador. Certo? Então, vejam vocês, essa parte das questões relativas ao administrador, nós estamos revendo o que nós deliberamos, estudamos em aulas passadas de sociedade simples. O que eu quero mostrar agora a vocês, para finalizarmos a nossa parte relativa
a sociedade limitada é a questão das deliberações sociais. Vejam vocês o seguinte: dizia eu que quem assume o status de sócio, ele tem o direito patrimonial e tem o direito patrimonial e tem o direito pessoal. O que é o direito pessoal? É de ele deliberar por voz e voto nas assembleias, ou então fiscalizar a sociedade. Então, neste caso, tudo o que é decidido na sociedade empresária, evidentemente, exceção da sociedade universal limitada, é através de deliberação. E nós vamos ter uma série de deliberações que pode ser por voto qualificado. Estão lembrados daquela situação de deliberação para venda de cotas à pessoa não sócia, que é de 75%. Mas a maior parte das determinações são obedientes ao princípio da maioria. Certo? Nós temos duas espécies de deliberação: reunião ou assembleia. A assembleia, ela é obrigatória para um número de sócios superior a 10. Se houver um número menor de 10, a deliberação é tomada em reunião. Qual é a diferença fundamental entre essas duas? É porque a reunião ela é mais informal. Ela é muito mais fácil. Quanto menor o número de sócios, 3 sócios, eles se reúnem, mas em termos de resultado prático, legal, a deliberação votada, aprovada, ela obriga. Tá certo? Então, quando se tratar de mais de 10 sócios, tem-se Assembleia Geral. E essa Assembleia Geral, ela é para decidir todas as matérias pertinentes à atividade econômica da sociedade. Vejam, o 1071, artigo, ele coloca uma série de matéria não exaustiva. Aprovação das contas do administrador, modificação do contrato social, enfim. Matéria não exaustiva significa que cabe outras matérias para serem deliberadas. E elas são convocadas de forma formal, porque o resultado da Assembleia obriga, tá certo? Vincula. Então, vamos supor o caso daquilo que foi estabelecido em hipótese de Diego. A sociedade, ela resolve não pagar os tributos. E, neste caso, provou-se na Assembleia Geral que se paga tributo, então, neste caso, é necessária o não pagamento, por exemplo, de salário. Inviabiliza a atividade. Então, por deliberação da sociedade, em termos de que, atendendo-se essa função social da sociedade, procurou-se
observando custo e benefício, deixar de pagar o tributo para pagar salário, que salário é alimento. Essa decisão assemblear foi aprovada por todos. Tenha ele participado ou não. E, neste caso, corre-se para se fazer, através de uma negociação tributária, esse parcelamento, provando-se que a deliberação foi tomada sem nenhum erro de fraude, de má-fé, mas em nome de um bem maior, que é também o direito público, que é o pagamento de salários aos trabalhadores. Tendo em vista que poderia comprometer a sobrevivência alimentícia desses trabalhadores. Então, vejam vocês que o direito, como eu disse a vocês, ele é muito largo. No meu modo de ver, em muitos casos, é até enlarguecido demais. Até enlarguecido demais. E, muitas vezes, nós temos princípios que são colocados aí e que é uma caixa que cabe tudo. Um deles é a função social da propriedade e a preservação da sociedade empresária. Ora, então, neste caso, atende-se um bem maior. Ora, eu posso parcelar meu tributo, mas eu não posso deixar de pagar aos meus empregados, porque é alimento. Vejam como é uma situação em que a fundamentação é importante. Ficou claro, Diego? Não, desculpe, Daniel, porque Daniel, estou vendo aqui o meu WhatsApp e que Diego, da outra turma, está tentando se comunicar comigo. Ficou claro, Daniel? Aguiar ou Pessoa? Ótimo. Olha, aqui vejam vocês uma série de atos deliberativos em que existe quórum qualificado. Remunerar administrador, maioria. Não existe pedido de concordata mais, viu, minha gente? Cessão de cotas, 75%. Okay? Ora, vejam vocês o seguinte. Existem duas espécies de assembleia. Isso é o que eu quero que você retenha. A Assembleia Geral, ordinária e a extraordinária. O que é a Assembleia Ordinária? É aquela que anualmente exige-se que até o dia 30 de abril ela seja convocada para decidir sobre as contas do administrador, designação de administradores, outros, ou assuntos constantes da ordem do dia. Mas, basicamente, anualmente, nos 4 primeiros dias do mês do ano, porque o exercício financeiro termina em dezembro, é obrigada a existir essa assembleia, ser instaurada essa assembleia, para se observar a questão relativa à prestação de conta por parte do administrador do exercício financeiro clínico. Ok?
E a extraordinária, o nome já está dizendo, a qualquer tempo, desde que o ato exija deliberação. Por exemplo, a saída, exclusão de um administrador. Certo? Veja, para finalizar, eu quero trazer para vocês a questão do Conselho Fiscal. Nós temos nas sociedades limitadas duas espécies de órgãos societários. O deliberativo, que é um órgão de decisão máxima, que os órgãos deliberativos são aqueles em que os sócios se reúnem para deliberar sobre a atividade econômica da sociedade. E um órgão consultivo, que é o Conselho Fiscal. Então, um é máximo, porque é quem decide, e o outro, que é o Conselho Fiscal, é um órgão fiscalizatório e consultivo. Ora, neste órgão consultivo, que é o Conselho Fiscal, a sua atividade é consultiva, como o nome já está dizendo. Ela é de assessoramento, para que os sócios decidam sobre questões pertinentes a patrimônio, decisões econômicas, aprovação do balanço por parte do empresário, do administrador. Então, neste caso, esse é um corpo técnico que vai assessorar a Assembleia Geral na apreciação da conta do administrador, votação de demonstrações financeiras também. Não é órgão obrigatório, mas sua função é fiscalizar a regularidade dos atos de gestão. Vejam, neste caso, serão escolhidos membros que podem ser pessoas de fora da sociedade que não estejam impedidos e que não sejam cônjuge ou parentes de empregados ou de sócios administradores da sociedade. Por que esse perfil aqui traçado? Para que esse órgão, que é de fiscalização da regularidade dos atos de gestão da sociedade, sejam informados da forma mais isenta possível. Então, enquanto que a deliberação via Assembleia, a Assembleia é um órgão obrigatório, o Conselho Fiscal é fiscalizatório, de assessoramento, mas não obrigatório. Alguma dúvida? Então, vou finalizar a apresentação. Volto. Professor, bom dia. Bom dia. Eu tenho uma dúvida com relação à figura do administrador. Se há necessidade, por ser uma função técnica e que demanda conhecimento técnico mais específico, se existe a necessidade desse administrador, ele está registrado no Conselho Regional de Administração, tem a formação em administração,
ou se pode ser qualquer indivíduo que tenha a habilidade de gestão. Ótimo, Jefferson. Jefferson, me desculpe. Eu vou remeter você para um outro ordenamento jurídico que vai complementar a apreciação da sua dúvida de forma mais conclusiva. No caso da falência, da lei falimentar, que é uma extinção da sociedade via judicial, escolhe-se um administrador judicial. Esse administrador judicial, ele tem as mesmas referências do administrador de uma empresa que não esteja submetido nem à falência, nem à recuperação judicial. E o que é que diz a lei de falência? Diz que o administrador judicial, ele deverá ser um homem probo, honesto. E indica, de preferência, advogado, economista, administrador ou uma auditoria fiscal, uma pessoa jurídica vinculado à contabilidade. De preferência, não está determinando a exclusividade desses profissionais. Portanto, qualquer pessoa que tenha o conhecimento técnico, administrativo, o senso econômico, ele tem viabilidade para ser administrador. Seja ele administrador comum ou seja administrador judicial quando da falência e da recuperação judicial. O impedimento vem de determinadas sanções penais a ele acometida, que é o caso crimes cometidos contra a ordem econômica, contra o mercado de capital, contra a lei de falência, ou então em relação à própria fraude cometida no exercício de um cargo administrativo. Ficou claro, Jefferson? Ficou sim, professor. Obrigado, viu? Claro. Mais alguma dúvida? Professor, tem mais nada a ver com a aula. Até onde vai o assunto da prova do senhor? Ok. Vou colocar aqui. Daniel levou então a mão. Da mesma forma que ele, tratando-se do administrador profissional, ele foi escolhido pelos seus méritos profissionais, de conhecimento técnico, através de um contrato voluntarista, presente a autonomia da vontade, ele pode ter o contrato desfeito se ele não atende mais os requisitos que a sociedade dele exige. Ficou claro, Guiar? Convoca a Assembleia e delibera. Se você
Olhe, para você responsabilizar, sim. Agora é diferente no caso da destituição de um sócio que foi nomeado para administrador. Tá certo? Aí certo? Tem que observar isso. Mas, como o contrato é um ato de disposição de vontade, presente está aí a questão da voluntariedade. Ninguém é obrigado a contratar. É livre. Também é livre a dizer, olha, o Joara não tem mais condição de ser administrador dessa sociedade. Se a deliberação é tomada em assembleia ou reunião, a maioria dos votos exclui. Agora, para imputar responsabilidade, aí é uma outra situação. Certo? Nada. Bom, deixa eu colocar aqui para vocês. Amanhã nós teremos aula, se Deus quiser. Cheguei ao final da aula, apesar das possíveis frequentes, mas totalmente em ordem. Vou colocar nós amanhã, veja, eu vou trazer um assunto bem interessante para finalizar e já entraremos em sociedades anônimas, tá certo? Então, matéria da prova. Depois do segundo estágio. Não posso perder a piada, Daniel. Em junho. Junho. Antes do São João. Eu sou forrozeiro. Vou dançar meu forró. Faremos a prova. De junho, veremos. É por isso que amanhã eu já quero começar com sociedades anônimas. Matéria interessantíssima. Tá certo, Daniel? Opa. Diga, Daniel. Professor, depois eu posso tirar uma dúvida com o senhor, não é sobre a matéria, não. É outra parada. Pois não. Eita, aí quando o pessoal sair, eu falo com o senhor. Certo. Pronto, essa é a segunda avaliação. Ok? Ótimo. Sem cobrança de honorários, Daniel. Tchau, tchau, minhas queridas amigas e amigos. Nos encontraremos amanhã. Tá certo? Tchau, professor. Até amanhã.